reverendo? Olá, eu sou o reverendo Padre Pedro, da Igreja Anglicana, o reitor do Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia, na cidade de Campinas. E eu sou o visitado de hoje do Saravá Visita. Eu sou filha de Naruê, amada com as espadas de Megê, ungida pelas mãos de Matinata, regida pelas leis de Ogum de Lei. Meu protetor é Beira-Mar, Iara no caminho a me guiar. Coragem quem me deu foi Rompe-Mato, Ogum me ensinou o que é amar. Umbanda clareou, a Umbanda clareou, 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 esse grande orixá. Clareou, clareou, sob a luz da lua cheia, lá no alto da pedreira, olhando a cachoeira. Quem é o cavaleiro? Quem é o cavaleiro? Montado em seu cavalo branco, com sua espada empunhar. É Ogum, meu pai, cavaleiro de Oxalá, com sua espada suprema ele é o Senhor dos caminhos. Ele é o rei do Maitá, Saravá, Pai Ogum, Ogunhê, Ogunhê. Ele é o Tata, ele é o Tata, ele é o Tata no arerê. Estamos aqui bem na entradinha do Santuário. Santuário de São Jorge. E logo que a gente chega aqui, a gente tem o São Jorge Esse é um guerreiro, aqui. né? É um guerreiro em 3D. Um guerreiro em 3D, ele sai da parede, né? E às vezes, você pode não acreditar. Às vezes eu chego aqui, coloco a mão aqui, eu sinto vibrações dele. Tá esse escudo aqui de proteção. Ele, por que tá aqui na entrada? Não passa nada, filho. Aqui não passa. A pessoa chega com problemas, né? Com espíritos obsessores, perturbadores, zombeteiros, né? Que umas coisas ruins tem, trevosos, né? Passa não. A pessoa já entra. Já segura aqui. Mas segura aqui, ó. Vai brincar com ele? Brincar não. Esse é o nosso guerreiro da entrada. Mas tem mais coisa, tem muito mais coisa. Tem. Pessoal, então, estamos aqui com o reverendo Padre Pedro de Paula. É quase um trava-língua, né? É, para não errar, né? E a gente vai bater esse papo aqui, trazendo algumas curiosidades, o padre explicando algumas coisas para a gente, para levar aí ao conhecimento de todos. Minha primeira pergunta, Opa. padre. Reverendo Padre, por que Reverendo Padre? Por que reverendo padre? Porque quando eu comecei a minha vida na igreja romana, que é a igreja que todo mundo conhece, né? Cresci lá dentro, eu fui criado na igreja. Meus pais, quando vieram do Nordeste, eu pequenininho, e aí eu fui deixado aos cuidados da governanta da Casa dos Padres, e minha mãe foi para um lado, meu pai foi para o outro. Depois de muitos anos que ela voltou já para casar com esse senhor que chama de Paula, que me deu esse nome de Paula, né? Era um português. Mas essa comunidade do Rio de Janeiro, chamada Santo Cristo dos Milagres, uma comunidade bem lusitana. É no Rio de Janeiro? Isso, no Rio de Janeiro. Eu sou de Pernambuco e fui criado no Rio de Janeiro. Essa comunidade lá na zona portuária do Rio de Janeiro, né? Olha para onde é que me mandaram. O universo é brincadeira, me mandou para a zona portuária, terra de balão, terra...
Na beira do cais, né? E aí eu cresci na igreja. Quando minha mãe casou com esse senhor, né? Ela começou a ir a centros, né? Eu tinha um problema de pele muito grande, tive que passar por algumas obrigações para esse problema, inclusive eu tenho manchas no corpo. Espiritual, né? Pode ver que meu corpo é todo manchado de ferimentos que eu tinha, e eu tive que cuidar disso para que acabasse esses problemas. E aí, depois ingressei no seminário, normalmente, né? Tradicional, né? Mas daí, depois de um tempo, vi que a igreja eu não concordava com algumas coisas da igreja. Então, para que ficar lá? Né? Sim. Então, saí. Nisso, eu encontrei um amigo que era amigo de seminário. Ele me falou da igreja anglicana. Que a igreja anglicana ela tem duas vertentes. Ela tanto é católica como ela é protestante. Eu digo que não é uma igreja pentecostal. Protestante histórica, como a batista, como metodista, presbiteriana, né, que são igrejas que têm que ter um respeito maior pela cristandade e pelo amor entre todos. Né? Então, a igreja anglicana ela tem essas duas bases. E eu tive todo o ensinamento dentro, né, a continuidade do ensinamento, dentro desta base protestante da igreja anglicana. Então, eu me tornei reverendo porque eu fui ordenado reverendo primeiramente. Mas sempre mariano, sempre gostando de um tambor, a gente gostava de São Jorge, um negócio louco, né? Podia ouvir um batuque e já começavam juntos. E aí, depois de um tempo, eu fui convidado para ir a um retiro na própria anglicana, com o meu atual bispo, que é Dom Lucas Macieira, e lá eu senti no meu coração de que eu estava no caminho certo, porém andando de forma errada. E que eu tinha que estar no lado católico da igreja anglicana. E aí, voltei toda a minha caminhada, eu caminhei, depois fui ordenado diácono, depois presbítero, né, que é o padre, né? Então eu tive todo um recomeço. Então eu tenho a ordenação de reverendo, né? E a ordenação de padre. Por isso que eu digo, eu sou reverendo, Padre Pedro, né? E enquanto reverendo, no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, lutei muito ao lado, então, nos anos 2000, dos que eram perseguidos na época, que eram os protestantes, né? Pessoas que estavam começando a abrir novas igrejinhas, né? E aí as pessoas falavam mal, eu defendia, ajudava. Hoje em dia me arrependo, porque hoje em dia são os que mais batem, né? Pois é. Né? Não aprenderam. Não aprenderam. E nesse período de ano 2000, eu fui secretário municipal em São Gonçalo, de uma prefeita que era protestante, era evangélica, e eu, junto com a mãe Dora, inclusive eu quero que vocês conheçam ela depois, a mãe Dora do centro Santa Bárbara, em São Gonçalo, grande luta para que não se deixasse derrubar a casa de Zélio Fernandino de Moraes. Então eu lutei nos bastidores, de frente das câmeras, para que não fosse derrubada em 2004 a casa de Zélio. Olha a minha ligação com a Umbanda. Lá em São Gonçalo. Bom, aqui a gente está num lugar muito especial. O padre vai explicar um pouquinho para a gente. É uma capela externa que faz parte da igreja. E aí ele vai contar a história dessa capelinha para a gente, padre. Olá, queridos do canal do Saravá. Essa capela aqui que chamamos de Capela dos Milagres. As pessoas costumam deixar roupas aqui, né, pedindo ajudas. Por quê? Essa capela aqui, ela foi construída através de um milagre. A pessoa que construiu essa capela aqui, quando ela chegou aqui na igreja, ela não conhecia o Santuário de São Jorge, chegou aqui até uns 4 ou 5 anos atrás, nem andando estava. Um empresário que não estava andando, tanto que teve a procissão, ele não pôde ir, ficou esperando na igreja, e ele prometeu que se fosse curado e voltasse à atividade do trabalho dele, ele construiria uma capela para São Jorge. E aí ele voltou à atividade, tomou firme de novo as rédeas, né, lá na empresa dele, e automaticamente perguntou: padre, o que precisa fazer? Manda levantar tudo que precisa fazer aí. Aí eu falei assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar o contato da loja, do material, do pedreiro, eu só vou só dando a dica, dinheiro eu não quero na mão. E ele foi mandando os materiais, a madeira, a telha, o piso, as pedras, a imagem nós tínhamos, ganhamos de outro empresário, e aqui, esse escudo ele comprou também, e aqui está. Essa capela aqui é uma capela dos milagres. Quando você abre a porta aqui, quando você entra aqui, eu digo, o axé que tem aqui dentro, né?
A vibração é muito forte. Eu digo que é um local à parte do santuário. Então tem que ficar sempre fechado. Quando abre, acho que a energia que está condensada aqui dentro é algo muito forte. E eu já tenho visto pessoas serem curadas aqui, pessoas receberem libertação de vícios, casamentos que estavam destruídos, serem reconstruídos, tudo pedindo aqui na capela. Então, daqui a pouco não cabe mais. Hoje nós tiramos porque devolvemos um monte de coisa que tem aqui, mas a gente fica cheio de roupa por trás de São Jorge. Muita roupa. Então, graças a Deus, essa semana saí devolvendo. Ó, a tu resolveu? Toma. Resolveu? Toma. Resolveu? Toma. Resolveu? Para que nós possamos agora receber outros. Quem sabe você, né? Não vai mandar a sua camisa, a sua bermuda, né? Ou um filho, alguém que está com problemas para estar aqui. Precisa de ajuda, né? De um milagre, né? Isso aí. O Padre Pedro não é milagreiro. Não faço milagre, não. Mas uma coisa eu tenho certeza. São Jorge escuta nossa oração. As coisas acontecem. Ele faz. Ele faz. E na vibração, que aqui é um lugar onde nós acreditamos muito que a fé, ela tem uma universalidade. Então a gente sabe que os filhos de Ogum vêm aqui pedir para São Jorge, mas vêm pedir para Ogum. Sim. E são atendidos. Mas quem atendeu? Foi Ogum, foi São Jorge? Foi a ação espiritual, a fé. Jesus nunca curou ninguém, sabia disso? Sabia disso? Jesus nunca fez milagre nenhum. Assim, nossa, eu sabia que esse padre era esquisito, mas não herege. Toda vez que alguma coisa acontecia, sabe o que ele dizia? Foi a tua fé que fez. Sim, verdade. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Mas e quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes? O molequinho que levou o pão e o peixe. Ele não fez aparecer peixe e pão do nada. Alguém teve que dar a participação. E as pescas milagrosas? Sempre dizia, joga a rede ali, joga a rede lá. Eles jogavam e acontecia. Todo milagre tem participação total do ser humano. E da fé. A fé que cada ser humano carrega consigo. O que o apóstolo São Paulo diz que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então a fé é você que tem a fé, então você faz o milagre. Sim. Mas como é que acontece? Aí é diferente. Deus entra com a sua ação espiritual. A espiritualidade entra com a sua força, mas se você não tiver fé, nada acontece. Nada acontece. O caboclo não resolve nada, o preto velho não resolve nada, o Exu não resolve nada. Até porque às vezes você não consegue enxergar o milagre, né? Isso aí. Eu costumo dizer que a vida é uma soma de pequenos milagres diários. Isso aí. Todos os dias acontecem, né? Se você não tem olhos para enxergar como é que milagres, você vai poder agradecer? Você vai falar assim, não acontece. Na verdade, se você não tiver fé, né, que as coisas estão mudando. Acontecendo, né? E vendo que essas coisas estão mudando, se você não tiver essa fé, não vai acontecer. Eu costumo dizer que o milagre, ele é como um cacho de uvas. Como assim? Se ficar só o talo, não adianta. Agora, se cada bolinha daquela adicionada naquele talo, você pega e vira um cacho saboroso, com vontade de comer, né? Então, o milagre é assim. Só o talo, nada funciona. Agora, cada dia adicionado uma bolinha, uma frutinha, aí vira um cacho. Esse é o cacho do milagre. Então, como eu dizia, o preto velho, o caboclo, o Exu, qualquer divindade não faz nada se você não tiver fé. Nem São Jorge. Não, São Jorge, Maria, mas ninguém faz nada tem que ter se você não tiver ser fé. Humano Isso aí, o ser humano é o ponto principal da fé e do milagre. Há um salmo que diz assim: vós sois deuses. Nossa, mas vós sois deuses. Mas como a maioria dos príncipes, vocês vão morrer. Mas vocês são deuses, com D minúsculo, mas são deuses, né? Nós todos somos divindades humanas. O que está no meio de Deus? O eu, né? Tirando o D, o S, está o eu. Então, eu sou uma parte de Deus. Eu sou partícula deste universo chamado Deus. Tá certo. Bom, padre, explica um pouquinho pra gente o que é isso aqui, o velário digital. O velário digital é o seguinte: por esse espaço ser muito pequeno, nós optamos em não colocar um lugar para acender velas de parafina, de cera, por causa do risco que podia acontecer. Então nós colocamos digital.
E aí, a pessoa coloca uma moedinha, qualquer valor, até de 1 centavo, não importa. Uma moedinha aqui e faz um pedido. Vai acender a vela e o que importa não é que a vela é de cera, é de parafina, não. O que importa é a fé. Eu acredito que esta luz tem a mesma vibração de uma luz de uma vela fabricada com cera, com parafina. Então, faça um pedido e enquanto essa vela estiver acesa, a vibração da fé vai mexendo e movendo o milagre. Quer fazer um teste? Quero. Cati vai colocar uma moedinha aqui pra gente ver o velário digital. Faça pedido. Ah, Esse é o pedido, isso. pedido com fé. E aí aqui acendeu uma velinha. Aqui, ó, acabou de colocar a moedinha e nesse momento a gente faz aquele pedido de oração, aquele pedido para atender as nossas necessidades, né? Como se estivesse acendendo uma vela dentro da capela, normal. A força da luz está ali. Vela nada mais é do que você acender luz, trazer luz. É o que fizemos aqui. Trouxemos luz. Tudo tem solução, né? Eu vou colocar mais uma moedinha aqui agora. E aí você que está aí do outro lado, acompanhando o canal, assistindo o nosso programa, mentaliza o seu pedido também para que se realize através desse nosso desejo, dessa luz que a gente pretende enviar para vocês, tá bom? Olha, vamos lá. Aqui. Vou fazer um triângulo. Que legal, né? Poxa, isso acontece? Gente, vocês não acreditam. Eu fui colocar a terceira moedinha aqui e o meu pedido, eu comentei aqui com o pessoal, tinha acendido 1, 2 e eu falei assim, tomara que acenda aqui para fazer um triângulo, né? E olha aí, padre, o que o senhor achou? Não, é inacreditável. Aí vai dizer que não é espiritual o negócio. Ela falou, olha que acenda aqui. Aí eu falei assim, mas não tem como saber, porque é automático, vai acender qualquer uma, né? Na hora que botou a vela, acendeu onde ela apontou. A vela que ela pediu para montar o triângulo de força. É sinal de que aqui tem ação espiritual. Não tem, você tem dúvida mais? Não dá pra ter dúvida. Arrepiou, né? Eu me arrepiei todo, eu tô arrepiado, como é que eu tô tudo arrepiado. Gente, fantástico. Não tem explicação. Pois é, gente. Vamos mostrar mais coisa para vocês. Tem muita coisa aqui que não dá nem para falar, né? Bora lá. Padre, conta pra gente aqui o que é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é a igreja católica, né, da Inglaterra, né? É a igreja que casa os príncipes, as princesas, né, onde tem todas aquelas grandes celebrações que a televisão mostra, é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela, historicamente, nos livros escolares, ela data de 1534, quando o rei Henrique VIII era casado com a rainha Catarina de Aragão, mas não amava, era aquele casamento arranjado. Você vai casar com ela para ter paz entre os reinos, ela da Espanha e da Inglaterra, então era um casamento ajeitado. Ele não queria mais, aproveitou que ela não deu filhos homens para ele, e falou assim, eu quero me divorciar. E divorciou. Foi até o Papa e falou assim, eu quero casar de novo, porque ele amava Ana Bolena. E ele falou, não pode, porque a lei da igreja, e é uma lei, casou uma vez, não casa outra vez, jamais. E ele falou assim, mas eu não amava aquela mulher, foi um casamento que foi nulo, não, tanto que vocês tiveram vida familiar, então não tem como. E aí ele falou, já que então que a igreja não aprova meu casamento, a partir de hoje, já que a coroa que banca a igreja da coroa, né? E começou, então ela nasceu do divórcio, e isso historicamente. Mas nós temos histórias que vão bem lá atrás. A igreja anglicana, ela remonta à diáspora dos apóstolos. Quando eles tiveram que sair fugidos ou expulsos de Jerusalém para poder pregar, né? O José de Arimateia, ele foi para as ilhas da Anglia, que era onde tinha um império anglo-saxão, e ali onde estava o povo celta, o povo druida. Só que ele não chegou lá assim à toa. Tem uma história que muita gente não sabe.
Quando ele chegou lá, porque eles foram colocados na água, em um barco, para morrerem à deriva. Quem? Quem estava lá? O Arimateia, Quem tava lá? o Arimateia, Maria Madalena, Maria Jacobina e Maria Salomé, outros discípulos, outras pessoas que seguiram, e Sara Cali. Nossa. Então, quando... Ela estava no barquinho. No barquinho para morrer à deriva, para morrer de fome, sede e tempestade de virar o barco, quando ela fez a promessa de que se conseguir... fez essa? Sara. Sara. Quando se chegassem vivos com segurança do outro lado, em terra firme, ela para sempre usaria um lenço. Essa é a promessa. Quando elas chegam na Gália, né, que era a parte da França ali, que hoje em dia é Sainte Marie de Mar, né, chamam de Santa Maria do Mar, porque a Maria Madalena portou naquele lugar, né. Quando chegam lá, os ciganos adotam, né, tanto a Sara como a Madalena, para cuidar delas, e Sara passou a ser a grande padroeira deles, a grande protetora deles. Arimateia segue a viagem, porque diz que tanto eles como outros discípulos estavam juntos, São Miguel Arcanjo foi conduzindo cada um para um lugar. E Arimateia, aquele mesmo que emprestou o túmulo para Jesus, lembra? Que vai para as Ilhas da Anglia. Chegando nas Ilhas da Anglia, ele encontra o povo celta, o povo druida, os magos, né, as pessoas que mexiam com as forças da natureza, e aí ele, respeitando a cultura deles, prega o cristianismo sem mudar, sem querer empurrar a goela abaixo, empurra nada. Sem impor. Aí nasce ali a Igreja Cristã Celta, que esse é o nome original da Igreja Anglicana, Igreja Cristã Celta. Quando a Igreja Cristã Celta nasce, ela nasce crendo em Deus, mas acreditando em todas essas forças da natureza, esses elementares. 600 anos depois, é que o Papa da época envia Santo Agostinho de Hipona para romanizar, transformar aquela igreja cristã, porém pagã, em uma igreja católica apostólica romana, com todos os seus vestimentas, paramentos, sacramentos, sacramentais. Então ali virou a igreja católica. E em 1534, quando o rei resolve criar a sua igreja, ele fala, vamos lembrar das raízes. Porque queria se divorciar. Isso, e divorciou. Criou uma solução. Divorciou. Ele criou uma solução. Vamos lembrar das raízes? Ele lembra das raízes e bota o nome de Igreja Anglicana, lembrando das Ilhas da Anglia. Então, ninguém fala isso, nem outros reverendos anglicanos falam, e não falam mesmo, mas eu vou dizer, se existe igreja anglicana no mundo, deve-se a promessa de Santa Sara. Por isso que eu reverencio Santa Sara nesse lugar e sempre vou reverenciar. Podem me chamar, ele mistura as coisas, ele faz bagunça, vai conhecer um pouco de história que você vai parar de falar mal de mim. Padre, estamos aqui numa fonte maravilhosa, linda, também com São Jorge ali, entre as pedras. E, por incrível que pareça, a gente está numa fonte que nunca teve peixe, e tem cheiro de mar. Cheiro cheiro de peixe. Cheiro de mar. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. O cheiro de peixe, não tem peixe nenhum aqui, nenhum. E conta a história pra gente dessa fonte. Essa fonte foi dada para mim em sonho, como ela tinha que ser, né? Que tinha que acontecer aqui. E que teria que ter um São Jorge encravado na pedra. Começamos a fazer a fonte. Então, um dia eu fui em Pedreira, na cidade aqui próximo de Campinas, onde tem muito material de vasos e também imagens, né? Chegando lá, eu entrei numa loja e vi esse São Jorge, que é uma loja que trabalha com gesso, mas porém a pintura, ele está um pouco desbotado, a pintura ela é meio amarronzada para dourado, só tem imagens desta cor lá. Eu vi, achei bonita, mas o valor que era não tinha como comprar. Aí eu perguntei para ele assim, moço, se eu separar aqui, se eu separar aqui, ele falou, difícil, se alguém vier comprar não tem como, né? Aí eu falei assim, tá bom então. Aí eu falei assim, eu peguei a imagem e fui esconder essa imagem. Aí eu escondi a imagem atrás da imagem do Nossa Senhora das Graças, lá no cantinho, né? Falei, vou deixar escondido que depois eu venho buscar, né? Tu foi? Nem eu. Esqueci, não fui buscar. A vida, né? Vai passando tempo. 2 meses depois, um dia de manhã, a missa ia começar aqui. Aí a senhora que nos auxilia aqui falou assim, pá, tem um casal querendo falar com o senhor aí.
Eu falei assim, que bom. Aí quando eu vim falar, um casal até que são devotos, eles estavam de moto, falaram assim, padre, vimos trazer aqui um negócio para o senhor abençoar. Mas parecia uma cesta de café da manhã, né? Lazarote. Aí eu peguei, abençoei, né? Aí eu falei assim, o que é isso? Ele falou assim, isso é uma imagem de São Jorge. Aí eu falei assim, que bom que vocês vão ter uma imagem em casa. Não é para casa. Trouxemos aqui para a igreja, para o senhor. Aí eu falei assim, que legal, abri, né? Nossa, que imagem bonita. Meninos, uma vez eu quase comprei uma dessa. É mesmo, padre, lá em Pedreira. Mas aí não tinha condições no dia e eu, sabe o que eu fiz? Eu escondi essa imagem para poder buscar, mas não fui buscar. Aí eu falei assim, padre, não foi difícil? Nós procuramos, só achamos essa aqui escondida atrás do Nossa Senhora das Graças. Aí eu falei assim, fui eu que escondi. Eu não fui buscar, ele veio sozinho de moto. Ele deu jeito de chegar aqui. Ai, me arrepia, cara. Eu aqui vivo arrepiado, gente, é incrível. Ele veio, eu falei, tá bom, né? Você não vem buscar, não, eu vou sozinho. Que maravilha. A Katia agora vai aproveitar aqui que a gente tá no... Igual a Fontana di Trevi na Itália. Joga-se moedas aqui, né? Então, vai fazer um pedido por todos nós, por você também, nossos seguidores aí, e vai jogar moedinha aqui na fonte. Fazendo uma oração. Axé. Olha lá. Fez até um barulho. Bonito. Tem mais, gente, daqui a pouco. Padre, sensacional. Deixa o Marcelo fazer a pergunta, depois eu continuo que ia perguntar aqui. Padre, na igreja anglicana, existe o celibato? Não. Ninguém é obrigado a ficar sozinho. Se quiser casar, pode casar. Se quiser ficar solteiro, pode ficar. Existem reverendos que têm a sua orientação sexual definida, pode ser reverendo gay. Temos mulheres reverendas também. Temos bispas, né, episcopisas no mundo que são reverendos. Então a igreja anglicana ela é aberta não só para o ingresso, como também para o sacerdócio. Então não existe celibato. Até porque, vamos entender uma coisa, o pessoal fala que padre não pode casar, né? Mas se Pedro tinha sogra, quem tem sogra é o quê? Jesus curou a sogra de Pedro. Se ele tinha sogra, senhor, que negócio é esse? Estamos aqui, olha, logo na entrada, depois daquela imagem ali de São Jorge na entrada, que é em 3D, né? Maravilhosa. Aqui tem este... monumento, né? Vamos deixar o padre explicar, vai, o que é aqui. Aqui, eu digo que é a proteção do santuário, né? Se ali na entrada não fica nada, o que tenta passar, aqui não passa, né? Aqui nós temos essa escultura que um grande artesão, né, de ferros para obrigações, né, o Rodrigo Ferros, ele pediu uma graça a São Jorge, a Ogum, e ele recebeu, ele ofertou essa escultura de aço, né, que tem tudo aquela trilho de trem, ferradura, embreagem, espada. Então aqui nós temos digamos, uma homenagem a São Jorge e a Ogum, né? Sim. Então aqui na entrada uma homenagem a São Jorge. Né? Acaba tendo os elementos. Isso. Né? Além de elementos, é um lugar de alta proteção, né? Lugar de guardiões aqui na entrada, protegendo a gente, para que nada passe, para que nada, né? Nada passa nesse lugar. Aqui, o que tem de mal fica e se for bom, botar para dentro. Se for ruim, botar para fora. Mais uma perguntinha. O senhor contou, eu assisti a uma live que o senhor fez com o Babacaio, que foi maravilhosa, né? Grande Babacaio de Odé, né, meu amigo? E o senhor contou uma história de que o senhor ficou um tempo em coma, e o senhor tem uma história muito bonita. Sim. Você quer mexer com a minha lágrima, né? Isso é brincadeira vocês, né? Mas eu, em 2020, antes da doença que atacou o mundo, eu tive um sério problema. Eu tive uma parada cardíaca, né?
Depois eu tive 2 AVCs isquêmicos e tive uma hipotassemia, fiquei 5 dias em coma, e nesses 5 dias em coma eu fui para um lugar, né? Hoje eu sei que devia ser o limbo, né? Porque também nesse meu processo, estava com muita mágoa, muita raiva de situações que estavam acontecendo aqui na igreja, porque inclusive eu estava num processo dessa minha união com o povo do Axé, de proibição. Eu fiquei 1 ano sem poder entrar nesse lugar, 1 ano proibido. A diretoria antiga havia pensado dessa forma, né? A diretoria paroquial antiga não entendiam a minha visão, a atual entende, a atual diretoria entende, gosta de axé, gosta de tudo. E aí eu passei 1 ano tendo que celebrar a missa num salão de festas aqui do lado, na rua do lado. Então isso me magoava, me machucava, acabou que isso me levou a ter esse problema. E aí eu entendo, por que eu não fui para o céu, para o paraíso lá? Porque eu estava cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. Não tenha isso. Mas você não parar no lugar feio que nem eu parei. Chegando lá, havia um ser lá que parecia até o predador, né? Aí eu falei, mas era o diabo? Não tinha fogo, o inferno não existia, dessa forma não existia. E aí eu fiquei preso, eram celas individuais, era um lugar de concreto com muito limo, muito lodo, né? E aí... Quando o senhor estava em coma. Em coma. Eu estava em coma ali no corpo, eu estava viajando, né? Sim. Era só o corpo. É só o corpo. E aí um dia, tinha uma escada de pedra, uma luz foi descendo, né? Um pé descendo, uma luz, e todo mundo correu para a grande, eu corri também, o que estava acontecendo. Esse predador falou para o senhor podia passar. Que eu não sairia de lá. E eu ouvia uma gritaria muito grande, muito grito. E eu falava, mas que barulho é esse aí fora? É o povo tentando tirar você daqui. Estão rezando por você. Tem muito pai de santo, muita mãe de santo, fazendo a obrigação para tirar você daqui. Mas não vai sair não. Você não vai sair não. Incrível isso. Sim. E aí, né, foram 5 dias, parecia uma eternidade. Eu estava com o cabelo igual o Jackson 5. Até barba eu criei, que não tem, né? E aí, quando desceu aquela pessoa, e aí eu só via da cintura para baixo, né? Aquelas pernas. Aí ele falou assim, solta ele. Aí ele falou, não posso soltar. E era Miguel. Solta ele. Não posso soltar. Solta ele. Eu estou mandando soltar. Miguel foi até a grade que eu estava. Nesse solta ele, ninguém sabia quem era ele, né? Mas depois que eu vi que era comigo. Que chegou até a grade que eu estava, mas eu só conseguia ver o saiote e a perna, de tão alto que era. E ele vai e abre, arrebenta a grade. Quando ele arrebenta a grade, eu abro o olho. Eu tinha acabado de falecer e acordei. Tanto que as pessoas da igreja que estavam lá no hospital tinham recebido a notícia, ó, não esperem mais porque o padre não volta, ele já não existe mais, vai começar a chorar dele. Aí eu só digo o seguinte, eu estraguei o velório, né? Ia ser uma festa bonita, né? Mas estraguei. Mas já tem muito mais festa para fazer aqui ainda. E quando o São Miguel me soltou, ele me deu uma ordem, volte e lute por esse povo que está pedindo para você tirar você daqui. Pela sua fé. E que onde tinha... As pessoas tinham fé pai que de... você ia melhorar, as pessoas fizeram... Não tinham pais e mães de santo fazendo obrigações, fazendo obrigação para Exu, pedindo para Exu me tirar do coma. Né? Por isso que eu amo o povo do Axé, não só por isso, já amava, porque eu tenho minha vida, minha raiz lá dentro, mas... Pelo amor que demonstraram a mim, eu tenho mais que obrigação. Gratidão, né, de demonstrar meu amor por todos nós. Padre, isso. Aqui, gente, estamos na mesa da celebração, como uma igreja, né, padre? Toda igreja tem que ter. Né? Tem que ter a sua mesa de celebração e o padre vai explicar um pouquinho para a gente. É a celebração da Eucaristia, né? Onde transformamos, né, por nossa fé, o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, para alimentar o povo de Deus, para trazer aquele alimento a todos. Agora, a grande diferença da igreja anglicana é que todos podem comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Todos, não precisa fazer primeira comunhão, né? Faz aqui, eu sempre falo isso. Se você não fez primeira comunhão, parabéns. A primeira comunhão é hoje. A hóstia, então, isso que o senhor fala seria uma hóstia, né? Isso. Então qualquer um pode... Claro, porque vamos pensar da seguinte forma. Ele fala assim, tomar e comer dele todos, beber dele todos. Todos são todos. Por que só alguns podem? Mas o divorciado não pode.
Por que não pode? Ah, mas o gay, a lésbica, quem mora junto não pode. Por que não pode? Ah, porque está comendo condenação. Mas quem É condenou? comunhão, né? O nome já diz, é o bem comunhão. comum, né? Por que você... Quem condenou? Se Não a minha pode- consciência não me condena, ninguém me condena. Agora, eu digo o seguinte, se me mostrarem, o dia que alguém me mostrar na Bíblia, ó, esse não podem, eu vou parar de servir. Mas como não conseguem mostrar, eu continuo servindo. Ah, mas a igreja diz que não pode. Peraí, nós estamos confundindo Bíblia com regras, né, e doutrinas internas de uma igreja. A igreja que proíbe, né? A igreja que é mais conhecida e proíbe. Ok, essa igreja, e temos que respeitar. Sim. Porque se é Eu não uma... concordo, eu não Vai para frequento. outra. É uma lei. É uma lei. O respeito, Eu que a respeito. gente sempre É briga, uma lei né, interna. sobre isso. É uma lei interna. Quer continuar aqui? Então respeite a lei. Sim. Se aquela lei diz não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, então eu não vou fazer o que não pode. Agora, se eu encontro um lugar, eu encontrei a igreja anglicana, aonde a porta está aberta, aonde a todos, o coração a todos, e a comunhão é servida a todos, as crianças de colo comum aqui, de colo. Aí você fala assim, mas que uma criança comunhão não sabe o que faz? Sabe, sim. Eu vejo às vezes, depois da celebração, da comunhão, elas estão até brincando, aí elas vêm para distribuir a comunhão, elas correm, comungam, se ajoelham, aí você vê todas rezando ali. Aí eu perguntei, você está fazendo o quê? Estou rezando, padre. Mas por causa de quê? Porque eu comi o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Eu falei, pelo amor de Deus, e ela não sabe o que está falando? E é bem simbólico também, aí entra o simbolismo de novo, né? Você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo para alimentar a sua fé. Eu até digo que nesse caso, nem simbólico é verdade. É verdade. Porque se fosse simbolismo, alguma coisa que representava. Como em algumas igrejas, né, protestantes, que você ganha um pedacinho de pão, um copinho de suco de uva e fala assim, isso aqui representa o corpo e o sangue. Quem representa não é. Se o canal do Saravá não viesse hoje, mandasse 2 pessoas aqui representando, seriam representantes do canal, mas não seria o canal. Então, Verdade. eu entrego a todos o corpo e o sangue. Verdade. Mas de qualquer maneira é algo para alimentar a sua para alimentar fé, a né? fé, porque se Jesus disse que quem não come não bebe no corpo e no sangue não tem parte comigo, gente, tem que ter parte, né? Ali tem que ter parte. O próprio, no caso, quando Pedro também, no lava-pés, se você não lavar o pé, você não vai ter parte. Então, o que eu quero ter parte. Ter parte com Deus é ter Deus fazendo parte de você. E quando você se alimenta, aquilo que entra para a sua alimentação faz parte do seu corpo, parte daquele momento. Aí uma criança, por que a criança não pode comungar? Porque não sabe o que faz, mas tem muito mais pecado que eu. eu tenho muito mais pecado. Criança não tem pecado. Sim. Então, a história é amar, viver. Aqui, inclusive, nós temos, né, o sacrário, onde ficam guardadas as hostes, né, as partículas depois de consagradas. Então, aqui está o corpo de Cristo. Depois de consagra, todo mundo comunga e sobram algumas, não são jogadas fora, elas ficam guardadas dentro do sacrário. Depois são custodiadas ali, guardadas. Na hora da comunhão, é vão ser servido. utilizados Né? novamente. Ô padre, eu queria que o senhor me matasse uma curiosidade. Eu estava olhando essa imagem e não tem ali preso, né? A gente não está preso nem os pés, nem as mãos, nem nada. Isso aqui não é um crucifixo. Qual é a diferença de cruz para crucifixo? Cruz é uma cruz, né? Não, cruz é uma cruz. Eu tenho uma cruz aqui. E o crucifixo é quando eu tenho Cristo fixado na cruz. Por isso que é um crucifixo. Eu fixei Cristo na cruz. Mas peraí, ele saiu de lá. Ele não saiu de lá? Ele não saiu de lá, não está vivo, não ressuscitou? Não está lá no reino celestial, tem o nome que tiver, Aruanda, casa do pai, nave mãe, não sei. Ele está lá. Então ele não está preso, não pode estar preso. E isso nos mostra a liberdade que o anglicanismo nos dá. Porque o símbolo, a cruz é a cruz celta, né? Que para muitos é cruz da bruxaria. Não deixa de ser a cruz da... Né? É uma cruz poderosa, né? Mas na cruz celta, que tem esse halo em volta, né? Norte, sul, leste, oeste, primavera, verão, outono, inverno, água, fogo, terra e ar. Tudo está em volta da cruz. Está tudo composto na cruz. E Cristo livre,
solto, presente entre nós, reinando entre nós, sem estar preso com cara de sofrimento. Porque o que ele tinha que sofrer, já sofreu. Agora ele nos dá felicidade. Ah, legal, gente. Nossa. Perfeito, né? É o Cristo liberto. É assim que a gente tem que ver, é assim que a gente tem que enxergar. Ser anglicano é viver a liberdade do cristianismo. Porque para a liberdade, Cristo nos libertou. É Gálatas 5. Certo. De demonstrar meu amor por todos nós. Padre, e isso também vai fortalecendo a questão do preconceito, né? De o senhor estar junto com essas pessoas que hoje estão lutando para quebrar esse preconceito, direito, respeito, não a tolerância. Eu já falei que a gente não precisa de tolerância. Eu costumo falar que é isso aí, que tolerar é engolir goela abaixo, né? Tanto é que eu levantei um movimento que está se tornando nacional, que é todos contra a xenofobia, né? Sim. Aí nós fizemos hashtag a xenofobia. Alguém falou assim, mas se você bota hashtag alguma coisa, você está apoiando. Eu falei assim, nós estamos mostrando o que nós estamos contra. Sim. Para não ficar muito gigante. Mas nós não todos precisa, estamos e não contra precisa, a xenofobia. Né? A pessoa quer complicar. Não precisa nem... Dá para entender que aquele hashtag a xenofobia é que existe... explicação. É uma doença. As pessoas têm doença contra o axé. Se você está com roupa de axé, não pode entrar no carro do aplicativo. Se você fala que quer dar um bando no candomblé, você não botar numa ficha de emprego, você não consegue trabalho. O que Isso aconteceu é verdade. exatamente, eu cheguei a acompanhar pelas redes sociais, mas o que aconteceu exatamente naquele dia que o senhor eu ia perguntar falou? isso. Você pegou minha pergunta? É tanta coisa que acontece comigo que eu confundi. Olha. Quando o senhor lançou a hashtag axéfobia, eu sei que o senhor foi lá nas redes sociais, tinha acontecido... É porque eu tinha... Eu tenho uma outra para perguntar. Olha, volta e meia tem alguém fazendo uma graça. Tem alguém tratando mal. Tem alguém... Eu assisto muitas coisas. E eu assisti um distrato e, no mesmo tempo, aconteceu a história do carro do aplicativo. Ah, entendi. Quando eu vi aquilo, eu fiquei indignado. Eu falei, isso é uma doença. Isso é doença. Doença. Mas sabe o que eu acho também, padre? A gente, o ser humano passou tantos e tantos anos fazendo uma imagem ruim de quem é espírita, de quem é espiritualista, de quem é umbandista, de quem é do candomblé, colocando esse estigma de que as pessoas são do mal, que se faz sacrifício, que se faz isso, que se faz aquilo outro. E hoje, para a gente desmistificar isso, né? Tá muita sujeira, né? Mas você quer saber? Limpar aquilo Mas eu tudo. posso fazer aqui uma meia-culpa? Você sabe de quem é a culpa de Exu ser o diabo? De quem é a culpa? Dos cristãos. Mas tem um cristão especial, sabe quem? Dos anglicanos. Ah, é? Porque os primeiros que começaram com o comércio de escravos foram os ingleses. Os primeiros. Depois se tornaram contra e começaram a impedir a travessia com os meus antepassados. Mas os primeiros a entrar no mundo para escravizar foram os ingleses. E eles chegaram na África, viram toda a religião diferente, o culto, as divindades da natureza, né? Aí olha lá, que tem um desses seres, né, que são adorados, reverenciados, que bebe, que é espalhafatoso, que dá risada de tudo, e que ainda por cima carregava na mão um pinto de madeira, né, porque o símbolo de Exu não é tridente. Não. Não é? Não. Nunca. Isso aí foi a cristianização do Exu, né? E colocaram. Porque você também é o seguinte: se tridente for símbolo do diabo, coitado dos psicólogos, né? É tudo capeta, né? É verdade. Então o símbolo de Exu é um falo, um pênis de madeira, que ele dança com esse pênis na mão. O pessoal Isso significa que representa a virilidade. Virilidade, vigor. vida, né? Crescer e multiplicar, encher a terra, né? Mais ou menos isso, né? E aí, eles chegaram, viram um ser beberrão, risonho, tá com um pinto na mão. Isso é o It's a capeta. diamond, it's a hell. Isso é o Isso é o demônio. inferno. E pronto, pegou. Então, a culpa é dos anglicanos de terem falado isso. Então, um anglicano hoje em dia luta para mostrar que Exu não é o diabo. Para Isso aí. desmistificar tudo isso, né? Padre, eu quero... A gente está aqui agora, olha, na mesa da palavra. E com a palavra o padre, para nos explicar essa bandeira aqui, falar da bandeira de São Jorge,
Depois a gente tem um símbolo aqui na frente também, que ele vai explicar para a gente. Muito bem. O que é a mesa da palavra? Chama-se de ambão também, né? É o lugar onde se proclama a palavra, onde se fazem as leituras, né? Aqui o lecionário, né? Que aqui tem a leitura semanal. A missa de hoje tem a leitura aqui, tanto a primeira leitura, tanto o salmo do dia, como o evangelho. Então aqui é proclamada a palavra, é lido o evangelho, né? Aclamado e lido. Então, ali tem a mesa do sacrifício, eu podia passar por lá, né? Mas aqui é a mesa da palavra. O porquê que nós temos esse símbolo aqui? Aqui é um símbolo da igreja local, né? Porque esse PX é o símbolo de Constantino, né? O símbolo do catolicismo, né? Porque, na verdade, quem instituiu o catolicismo foi Constantino em 324 depois de Cristo, né? Sim. Pedro nunca foi papa, né? Tudo bem. Foi um discípulo, começo da igreja, e o primeiro líder, né, foi Tiago, né, lá em Jerusalém. Mas, quando em 324 o imperador Constantino resolveu não perseguir mais o cristianismo, porque ele tinha visto em uma batalha de reunificação do Império Romano, ele tinha visto esse símbolo, o PX, né? Então, in hoc signi vinces, né? Por esse símbolo vencerás. E ele acreditou que a cruz era o símbolo que ele venceria aquela batalha, e isso, ao conseguir vencer, reunificar o Império Romano, ele usou esse símbolo, esse PX, né? Mas aí entra o símbolo, né, que se fala do alfa e ômega do Cordeiro Pascal daqui, né? Aqui é a cruz celta, que é o símbolo da igreja anglicana, né? Que o seu início chama-se Igreja Cristã Celta, que depois eu vou explicar. Aqui é a cruz de Jerusalém, uma cruz ortodoxa, mas que todo cristão deve usar, a cruz de Jerusalém. E aqui o Cruzeiro do Sul, porque nós somos uma igreja que está na América do Sul, então, e ao meio, a cruz de São Jorge. E essas espadas, porque nós somos uma igreja de origem britânica, né? Então gostamos muito de espada, e se a igreja Casa de Jorge tem que ter espada aqui. Tem que ter espada, né? Não tem jeito, né? E esta bandeira, padre? Essa bandeira é a bandeira da Inglaterra. Porque a igreja anglicana ela tem sua origem na Inglaterra. Porém, a bandeira da Inglaterra é a bandeira de São Jorge. Porque São Jorge é o padroeiro da Inglaterra, é o padroeiro da família real, patrono da família real. Ele é padroeiro de Londres e de vários países na Europa, inclusive a Rússia, né? A polícia russa tem São Jorge no meio do seu símbolo, né? Se você pegar o símbolo da polícia russa, tem lá São Jorge lá. Então, e vários outros países. A Europa reverencia muito São Jorge como um grande ícone do cristianismo. Vou contar para vocês um segredo. Vocês sabiam que os árabes, que são muçulmanos, né? Eles acreditam em São Jorge? Não, é um santo que eles... E eu perguntei isso para um sheik e para uma muçulmana que conheci. E detalhe, o que Santo Antônio é para nós aqui, São Jorge é para eles lá. Nossa. É verdade. Quando as mulheres querem casar e não conseguem, pede para Jorge. O santo da Turquia, né, da Capadócia, né? Um país árabe. Então pedem para ele e fazem promessa. É verdade, tem o São Jorge da Capadócia, né? E fazem promessa para ele de que quando casarem, o filho ter Jorge no segundo nome. Tanto é que vários árabes têm nome, Rafik Jorge, Samir Jorge, tudo. Esse Jorge é por causa da promessa a São Jorge de casar. Então, São Jorge é um santo casamenteiro para os árabes. E eles mesmo sendo um povo islâmico, eles reconhecem Jorge como um grande ícone do céu, né? Profeta, guerreiro. É interessante isso. Então, aqui está a bandeira de São Jorge, que é a bandeira da Inglaterra. Sensacional. E, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse padre aqui, a gente passa o dia inteiro e a história não acaba, viu? Mas tem muita... Tem mais, já. Isso, né? Padre, eu quero saber da repercussão daquele dia, né, que o senhor tocou atabaque. Acho que já rogaram prato, minha mão até cair. Vai cair a mão desse maldito. Olha, eu já passei por situações pós esse dia, de pessoas me esculhambarem, né? Pessoas dizerem que eu estou bagunçando com o evangelho,
que eu estou fazendo um evangelho, um evangelho de porta larga. Eu já falei que nem porta tem, é aberta, é arregaçado. O meu evangelho é o evangelho da porta quebrada. Entra todo mundo. Porque esse era de Cristo, né? Então, Sim. por que também que... Cristo era isso. Ele estava caminhando, Ah, gente, livre. aquele dia, o povo do Axé tem muito amor por São Jorge, né? Tem. Não é que São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. Um não conheceu o outro, não adianta. Sim. Jorge, sonado romano, né? E Ogum, uma divindade africana. Porém, no panteão, tudo se parece, né? São panteões parecidos, né? Então, os nossos irmãos do Axé, o povo que eu amo, queria vir à procissão. Me perguntaram, podemos levar tabaco? Eu falei, claro que pode. Vai para tocar? Vai, porque não acreditaram. Aí teve a missa aqui sem tabaco, normalmente, uma missa, né, canonicamente, né? Procissão. Aí eu avisei, acabar a procissão, chegar a procissão na porta da igreja, o couro vai comer. E aí quando eu cheguei, já estava um monte de tabaco esperando já, né? Eu falei, pode tocar. E aí, o padre está apoiando. Qual é a maior forma de apoiar se não é participar? Eu lembro de Dom Helder Câmara, que chorava no carnaval, porque dizia assim, essa é a alegria do povo. Então, onde o povo está, quem prega o Cristo do povo tem que estar junto, né? Então, Dom Helder Câmara lá, ia para o carnaval de Recife, alegre, chorando, de estar no... Então, eu lembro assim, peraí, se eu dizer pode tocar, não quer dizer que eu estou apoiando, que eu estou abraçando. Eu vou tocar também, gosto do tamborzinho, né? Eu tenho irmão que é Ogan, inclusive, ele tem o perfil dele no Instagram, Ogan do Ilê, e a gente, o Cristo estaria se ele tivesse carne e osso, que está em espírito, Sim. nosso meio, mas carne e osso estaria aqui andando também, e tocaria também. Oh, que pecado, por que pecado? Que pecado? O que o Que o atabaque tabaco traz? pode ofender. Muito pelo ou contrário, prejudicar é alguém. um portal onde a gente Isso, tem essa... vibracional, né? Exatamente, E essa foi, comunicação e foi muito, sagrada. mas eu não imaginei que fosse dar a repercussão que deu, né? Aí, daqui a pouquinho, eu estou vendo em aplicativo tal, e crescendo, 500 mil aqui, não sei quantos mil ali. Apesar que no ano passado já aconteceu um negócio parecido, né? Teve o festival Onira Fest lá em Osasco, né? E eu fui ao Onira, né? Fui até homenageado, recebi uma honraria. E aí, no final, tinha lá um samba de caboclo, né? E eu gosto, né? A cor não nega, né? Começa a ferver dentro do sangue, ferve dentro do couro, né? Aí eu tô vendo. Aí eu fui pra lá, né? Daqui a pouco chegou uma mãe de santo e falou assim: vamos, padre. Eu falei assim: é pra já. E comecei a dançar o samba de caboclo com ela. E isso já tem quase 1 milhão de visualizações. Pegou também. Então, eu não faço. Você viu? Eu não faço nada pra lacrar. Porque as pessoas filmam sem eu perceber que está sendo filmado. Depois que eu vou saber. Aí eu faço sem pensar, mas já fiz, vamos embora. No caso aqui do atabaque, eu preferi, eu mesmo vou tocar. Para que todos vejam que a igreja não está só apoiando. Sim. Eu estou junto em todo, né? junto. No mesmo negócio, eu estou na mesma vibração que eles. E foi bom demais. Estamos aqui dentro agora do santuário, diante dessa imagem maravilhosa. Aqui é onde acontecem as missas, onde o padre celebra as suas missas. Inclusive, hoje tem uma missa muito especial, né, padre? Hoje é o dia de Pentecostes, né? Comemora-se 50 dias após a Páscoa, a descida do Espírito Santo, né? Eu só acho interessante, por que se implica tanto com o ser espírita, né? Se a igreja cresceu com a descida do Espírito, né? O Espírito Santo, né? E o que acontece? Hoje nós teremos a celebração do fogo transmutador. Porque o que foi o Espírito Santo? O fogo que transmutou aqueles homens em simples pescadores e pessoas do povo em grandes pregadores do Evangelho. Não foi? O Espírito Santo veio em forma de fogo e transmutou a vida daqueles homens. Então, o que vamos pedir hoje? Que este mesmo fogo transmutador venha transformar, fazer a transmutação na vida de cada pessoa, para que os dons, né, os 7 dons do Espírito Santo, e também os 7 sentidos, que nós conhecemos os 5, né? Olfato, visão, tato, paladar, né? Mas existem mais 2, que é o que é o sexto sentido, né? Que toda mulher tem, né? Ele vê as coisas antes, né? E da vibração corpo e universo. Isso é a propiciação, né? Ali está todo mundo junto, tudo está em cítrico, está tudo junto.
A gente aqui tem um negócio meio diferente, né? Ah, Né? E essa imagem aqui, né? A imagem aqui, ela é um grande marco para nós, que também foi dada por um milagre. olha que coisa Pessoa linda, que né? alcançou o milagre, trouxe essa imagem. Ela ficava lá fora, depois aqui para dentro, né? E tem uma pessoa muito famosa que tem uma igualzinha a essa, o mesmo cara que fez, né, o Rogério, o mesmo cara que fez para esse famoso, e essa imagem está lá em Xerém. Já até meu conterrâneo, Lá carioca. no sítio, lá em Xerém, do Zeca Pagodinho. Então, meu conterrâneo. o nosso irmão Rogério, ele fabricou, ele é o artesão que faz, e tá lá, aqui e lá. Ô, padre. Então eu tenho imagem igual do Zeca. Então, deixa a vida me levar. Padre, eu tô curiosa. Eu tô vendo aqui um... Um cordãozinho? É. Aqui nós temos este cordão. Que cordão é esse? São 7 nós num cordãozinho, né? E para que serve isso? Sim, para que serve? Para que as pessoas possam colocar os seus pedidos, as suas solicitações, né, ao mundo espiritual através deste cordão. Porque há muitas pessoas que estão com vidas atadas, vidas amarradas, Sim. vidas totalmente, né, com nós. E aí a cada celebração, e são 7, porque tem que ser 7 mesmo, né, os 7, né, na vibração da perfeição, Sim. a cada celebração a pessoa vai desatando o nó e fazendo o pedido para que aconteça aquilo que está... Então, assim, eu faço o pedido ou quando ele é alcançado eu vou Não, você desfazendo? vai fazendo e fazendo o pedido e desfazendo. Ah, tá. Olha, nessa semana aqui na igreja, uma moça que está aqui há 3 semanas vindo aqui na celebração. E ela estava desatando o terceiro pedido. No terceiro pedido dela, algo que ela já tinha dado como perdido há anos, a justiça chamou, e olha que quem estava negando o direito dela era uma pessoa também com conhecimento jurídico. Essa pessoa, na hora dessa última audiência, que estava esquecida, simplesmente perdeu a voz, não tinha o que falar, foi empalidecendo, e acabou que o ganho de causa foi dela. E ela veio toda contente dizer que não esperava, não tinha como acontecer isso. Ela já foi na certeza de que podia dar tudo contra ela. A fé de Mas novo. só que A fé. o cordãozinho estava sendo desatado. A fé. Eu já vi muitos milagres. Já vi pessoas serem curadas de doenças incuráveis. Mas é o cordão? Não, é a fé. É a fé. O cordão é simplesmente para te fazer lembrar do seu compromisso com o... É como a guia. A guia é um cordão, é um colar? Sim. Mas tem uma vibração espiritual? Sim. Mas para que serve a guia? Para te lembrar da tua vibração com o sagrado, com o espiritual. Exatamente. Então a guia está ali para isso. Você bota a guia vermelha, você lembra que é da Inhaçã, né? Você bota a azul clara, você lembra que é do Oxóssi, ou verde da iluminação. Você está lembrando. E você sabe que você está caminhando na sua vibração. O vermelhão também, do São Jorjão também do Gu, né? Então, você, quando bota, é como as pessoas quando fazem obrigações, não botam lá o contregum, né? Aquela pulseira de palha, né? É para proteção, mas também para lembrar, está no preceito, né? Ó, você tem uma ligação com o sagrado. Então isso aqui é como se fosse alguma coisa do axé, né? Onde você sabe que tem uma ligação com o mundo espiritual e com o sagrado. E não tem jeito, né? Todas as religiões têm os seus amuletos, têm os seus, as suas coisinhas. E não aí tenha não para ver. Mas nós seres humanos precisamos de coisas palpáveis, né? Que a gente possa olhar, que a gente possa lembrar. E, então, acho que por isso que tem todos Deus esses... sabe de tudo. Sim. E aí, como é que eu rebato alguém que de uma religião protestante e que vem falar sobre idolatria? Ah, vocês são desde quando idolatria? Aí eu digo assim, mas peraí, Deus chega para Moisés e fala o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há do céu, nem acima do céu, né? Porque não pode fazer. Mas o mesmo Deus, um pouquinho à frente, manda construir uma arca, colocar 2 arcanjos em cima dela. Será que Deus é incoerente? Ele não sabe o que estava fazendo? Mudou de ideia? Não. Então, não é isso. O que você não pode é deixar de confiar em Deus.
Agora, o próprio Deus, ele sempre foi muito de simbolismo. Você sabia que quando o povo saiu do Egito rumo à Terra Prometida, né, carregando essa arca, que foi uma orientação divina, né, que dizem até que ali era guardava energias nucleares, né, coisas desse nível assim, por isso que era uma arma de força contra os inimigos. Você sabia que no meio do caminho, umas serpentes abrasadoras mordiam as pessoas? E Deus falou o seguinte: Moisés, você vai pegar uma haste e vai colocar em cima dessa haste uma serpente presa. E todo mundo que olhar para essa serpente vai ser curado. O nome da serpente era Neustan. Peraí, mas não era uma serpente de bronze, não era uma imagem? Aí Deus mandou fazer uma imagem e quem olhasse para a imagem ia ser curado. Mas me explica isso. Ali já estava mostrando já. E o próprio Cristo diz isso lá na frente. Eu sou aquela serpente do deserto, levantada no madeiro. E todo aquele que olhar, né, vai ser salvo. Então, Deus sabe que o homem precisa, o ser humano, né, o homem e a mulher precisa de algo para visualizar, ver. Ser humano, A gente costuma até dizer, por exemplo, na Umbanda mesmo, eu sou umbandista e a gente tem as entidades que vêm com os arquétipos, né? Então o Preto Velho vem lá, precisa. Para o Preto Velho, ele precisa? Não, mas... É para lembrar o sofrimento, né? A dor que teve. Mas, e outra, para aquela pessoa que está lá, para ela conseguir entender aquela fé, aquela mensagem, ela precisa ver, enxergar ali a entidade através da gente, né? Não então, enxergar o ser humano, né? Enxergar a entidade. Por isso que eles ainda assumem, de chegar um momento... De evolução que não precisa mais. Que não né? se precisa mais. Serão palavras, serão ditas as mesmas coisas, mas o Preto Velho talvez não se arque, o Exu não talvez precisa beber, não precisa sorrir tanto. Né? Exatamente, verdade. mas Eu isso acho que é evolução, né? Acho que é para realmente as pessoas que acompanham, né, o espiritismo, ou a gira, ou a roça de santo que seja, para que ela não enxergue aquela pessoa como amiga, como pai. A Cati que tá falando. Entendeu? É verdade. Então realmente, Deus é sábio Sabe demais, tudo, é sabe sábio tudo. demais. Precisa convencer, né? É bom demais. E aí o senhor resolveu, há quanto tempo o senhor abraçou essa causa de acompanhar as procissões, os interreligiosos, participar desses eventos? Aprofundando, né? Quanto tempo o senhor está nessa luta contra a intolerância? Eu já estou, assim, arduamente, sem parar, desde a minha volta para a vida, né? Foi o pedido. Eu vim com essa ordem, né? Eu vim com essa ordem. Vai lá e faz. Mas antes eu já fazia, né? Eu sempre lutei ao lado dos menos favorecidos, dos perseguidos, daqueles que... E era o que eles faziam. Ele estava sempre lá daqueles que ninguém gostava. Sim. Os que as pessoas achavam que não eram os bons, né? E eu digo, se tinha uma raça que Cristo não gostava, a única era sacerdote. A Porque gente vê as histórias ele aí, só né? brigava com os caras, e os caras mandaram matar ele, né? Então, ele falava os negócios, vocês são raça de víbora, mas fio de cobra, né? São sepulcro caiado, lindo por fora, podre por dentro. Vocês não vão entrar no céu, nem querem deixar os outros entrar. Então, ele sempre teve já problema. estava ali dando um sinal de que a gente E por isso que ele foi preconceitos. crucificado, não foi à toa, porque ele se posicionou contra a religião oficial da época. É isso aí. Bom, gente, olha, o papo aqui tá maravilhoso. A gente tem muita história para contar, mas o padre, daqui a pouco tem missa de Pentecostes hoje, né? E a gente vai finalizar. Eu queria finalizar aqui agradecendo, padre, pelo seu convite, abrir um pouquinho a história da sua igreja, da sua casa, a gente levar um pouquinho dessas informações e deixar aqui também para que todos aqueles que queiram receber o Canal de Saravá na sua casa, contar a sua história. O Canal de Saravá não vai só na Umbanda, não vai só no Candomblé, a gente já entrevistou bruxa, a gente está aqui com o padre, e, enfim,
pessoal aí, todo mundo que tem história para contar, chama o canal do Saravá, entra lá. Fala que esse padre aqui é meio bruxo, né? Minha fama na região não é muito boa. Mas chama o canal do Saravá, entra no direct, combina com a gente e vamos fazer uma matéria linda também na sua casa, no seu terreiro, no seu templo, o que quer que seja, né? A gente está aqui para desmistificar e cada vez mais levar o conhecimento de todos o que são as religiões. Tá certo? Um grande beijo, uma ótima semana e até a próxima. Abraço, povo! Beijo! Muito obrigada! Salve, Jorge! Salve, Viva Ogum! Jorge! Viva